Olha, a partir de agora, uma entrevista daquelas que a gente gostaria de nunca precisar fazer. Mas quando o fato acontece e a gente consegue uma pauta como essa, a gente também faz todo um trabalho para trazer informações exclusivas para os nossos ouvintes. Bruna Holanda, que vem há algum tempo expressando suas dores, que vem há algum tempo expressando sua situação, após fatos que ocorreram com ela, vítima de estupro, é a nossa entrevistada a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Bruna, antes de tudo, quero lhe agradecer por ter confiado em nosso trabalho ao longo desse tempo e por ter topado vir aqui aos estúdios. Uma entrevista que não é fácil, principalmente para poderia até ser um pouco mais tranquilo, talvez se você tivesse tempo de uma profissional mulher que com certeza teria uma sororidade, um impacto diferente. Ser homem e estar na condição dessa entrevista não é fácil também para mim. Então eu lhe peço, já de cara, que se em algum momento a cultura machista que é inerente à vida da gente, por algum momento permear alguma pergunta que eu lhe fizer, me ajude em entender que não devo me comportar assim ou faça qualquer observação. Fique à vontade, muita vontade mesmo nesse espaço. Muito bom dia. Obrigada, Narciso. Obrigada, Fã FM. Bom dia a todos e a todas os ouvintes. Não precisa se desculpar, é natural, mas vozes masculinas, como a sua, precisam, né, falar, ecoar em apoio a nós, mulheres. É muito importante, nesse momento, que homens, né, falem, se expressem, para que não ocorra uma generalização do que vem acontecendo. Minha cara Bruna, ao longo desse tempo, como é que foi ter convivido com toda a repercussão que seu caso teve? Então, né, o fato ocorreu dia 27 de janeiro, né, e desde então eu pedi ajuda a algumas pessoas, porque para mim foi muito difícil entender o que estava acontecendo comigo, mas quando eu tomei consciência do que tinha acontecido comigo, eu busquei algumas ajudas, né, e o que eu recebi em troca foram, assim, palavras, entendeu? Fique bem, vai dar tudo certo, se recomponha. Enquanto isso, meu corpo estava muito machucado, né? Eu não falo só hipoteticamente, né, no campo da imaginação, nem dos sentimentos. Meu corpo estava lacerado, literalmente. Então, eu busquei algumas pessoas que eu confiava, na esperança de ter um apoio efetivo, e não tive, né? E isso se perpetuou por um tempo, né? Também em tentativas de amenizar e botar panos quentes também ocorreu, né? Por todos os motivos por tantos outros motivos que muitos já sabem. Ao longo desse tempo, para que a gente possa compreender, você só tomou dimensão de que precisava fazer um boletim de ocorrência, de que precisava tornar este caso oficialmente registrado após uma consulta médica, é isso? A ficha foi caindo aos poucos. Meu corpo, no outro dia, ficou muito dolorido, fisiologicamente, fisicamente, e eu sabia que não estava normal, e tudo que eu tinha vivenciado e escutado que não era normal, né? Então eu fiquei tentando marcar uma consulta pelo meu plano, não conseguia porque não é de imediato, e eu só consegui a consulta na quinta-feira. O fato ocorreu no sábado, na quinta-feira eu fui, e aí numa conversa com a minha médica, ela me alertou, disse: olha, não está normal e eu acho melhor você tomar as providências, né? Quando acontece com a gente, é diferente. Eu já atuei como advogada em defesa de mulheres nessa situação, em situação semelhante à minha, né? Só que ali eu vou como técnica e não como parte da situação. E, né, com o apoio da minha advogada, que é minha amiga, a doutora Késia, o apoio da minha médica, que é minha médica há anos, né? E todo o acompanhamento começou ali,
né? Mas eu já sabia que tinha algo errado. Eu só não consegui ir para a consulta antes, porque eu não conseguia um encaixe. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com a advogada Bruna Holanda. Entrevista concedida com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã, que é um oferecimento do restaurante O Miguel. Restaurante O Miguel, picanha argentina, picanha de cordeiro, carne do sol, pirão de leite, surubim na brasa. Feijoada você encontra no restaurante 5 estrelas O Miguel. Experiência e qualidade. Nosso lema é tradição. Restaurante O Miguel, há mais de 4 décadas servindo a família sergipana. Diz que entrega 3243-1444. 3243-1444. Um abraço a toda a família O Miguel. A sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança e também da limpeza e conservação de todos os espaços com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência. Ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada de decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando NC, uma empresa com certificação ISO 9001. Você pode confiar. Agora você, meu caro ouvinte, vai receber um recado importante, um verdadeiro presente da natureza para a sua saúde. Estou falando do chá Acabe. O chá Acabe é 100% natural, melhora a articulação sanguínea, auxilia na digestão e desintoxica o seu fígado. O chá Acabe ajuda na queima de gordura e na perda de peso. Acabe é um aliado no controle da diabetes, contribuindo para uma vida mais saudável. O chá Acabe é um verdadeiro parceiro no tratamento de doenças digestivas, como refluxo, prisão de ventre, gases e má digestão. Experimente o chá Acabe e aproveite todos os seus benefícios. Chá Acabe, à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. O Acabe original é da Nato Bio. Bruna, como é que foi contar este caso para a família? Bom, minha família é pequena, né? Não é tão grande assim. Meus pais são falecidos. Eu tenho uma avó, que foi criada por minha avó paterna. E é idosa, tive todo esse cuidado, né? Para que não chegasse aos ouvidos dela de uma forma muito abrupta, né? Muito violenta. E tive o apoio do meu tio, né? E dos meus irmãos. O meu irmão mora em Portugal e eu só tenho uma irmã que mora aqui. Minha maior preocupação era a minha avó e a minha filha mais velha, que já vai fazer 14 anos. Eu já tinha conversado com a minha filha mais velha de uma forma que ela pudesse entender, né, de acordo com a idade dela. Mas eu não tinha falado abertamente o que aconteceu, não entrei em detalhes. Eu não tinha dito que tinha sido estuprada para ela. Eu disse que, olha, mamãe, aconteceu algo com mamãe muito chato, né? Mas eu não entrei em detalhes. E quando vazou tudo, né, foi aquela repercussão toda, né? Ela recebeu uma mensagem com a minha foto e a foto do agressor. E aí os amiguinhos perguntaram, Bia, né, é sua mãe? Aí ela disse, ficou em choque. Nesse dia, eu não consegui levar ela para a escola, eu não fui trabalhar. Ela acabou sabendo, então, por uma repercussão de rede Uma social. repercussão de rede social. Exatamente. Ela sabia, mas sabia de acordo com como eu tinha dito a ela, conforme De forma ela... limitada. Você não tinha contado todos conforme os detalhes. que a idade dela pudesse compreender a situação. E ela já recebeu nos grupos de advogados, né? A minha foto correu, né? A minha foto saiu juntamente com a foto do meu agressor. Depois desse período em que você procurou a OAB para fazer o primeiro registro, até o momento em que vocês fizeram uma denúncia oficial, Sim. como foi conviver aquele momento ali? Eu pedi socorro. Literalmente, eu pedi socorro. Institucionalmente, desde o dia 2, que foi o dia que eu fui para Nossa Senhora de Lourdes, e tomei a decisão de fazer o boletim de ocorrência, institucionalmente falando, a OAB já sabia, já tinha ciência, né? Eu tinha falado com a vice-presidente da Comissão de Direito e Defesa da Mulher, e não me foi passado nenhuma orientação que a CDDM poderia me dar um apoio. E no mesmo dia, a presidente entrou em contato, ou o agressor mandou o contato da presidente para minha advogada, pedindo para que, a partir daquele momento, ela tratasse o assunto somente com a advogada dele. Então, daí foi uma
um percorrer. Eu entrei em contato com uma amiga minha, né, que também faz parte da gestão, e contei, relatei. E perguntei como eu poderia agir e transmitir isso para a direção, para a presidência, porque eu estava com muita vergonha. Eu estava com muita vergonha e com muito medo de, eh, de ser julgada pelo tribunal da internet, porque a gente vive historicamente num país extremamente machista. Então, eu estava com medo. E ela, não, Bruna, eu como ordem, ela também faz parte da gestão, eu tenho a obrigação de passar isso para a direção, para a direção e para a presidência. E aí eu disse, ok. Então eles já sabiam. A ordem já sabia efetivamente, falando, não, agora não por terceiros. E aí, primeiro escutaram ele foi ouvido, e depois a mim. E aí, quando eu levei, eles já sabiam. Quando eu levei o problema, quando eu levei a situação, quando eu expus, eles já sabiam. E eu fiquei esperando, né, que fosse efetivamente me dado um apoio. Quando você disse ele foi ouvido oficialmente pela OAB ou aquela conversa informal Conversa informal por ele ser... contando a versão dele? Contando a versão dele por ele ser amigo e sócio. Então, acho que ponderaram, né, eu penso que ponderaram essas considerações, né, de ser sócio, de ser amigo, de fazer parte de comissões, né, de ser conselheiro, de ter outras participações dentro da ordem, né? Então, deram o direito a ele de ouvir primeiramente ele, enfim, informalmente. Você fez um comunicado oficial em que data? Dia 16. Dia 16. Sim. Todo comunicado que eu fiz foi oficial. Desde o primeiro contato? Desde o dia 8, sim. Quando eu fui convidada para conversar com o presidente sobre o fato, foi uma audiência, eu fui com a minha advogada, foi oficial. Não tem como dizer que não foi oficial. Foi oficial. Eu mostrei as fotos do ocorrido, mostrei o boletim de ocorrência, né? Então, foi oficial. E eu fui impulsionada, motivada a fazer uma representação oficialmente. Porque ele alegou que não poderia agir de ofício. Mas eu sabia que ele poderia agir de ofício. Só que como é que eu iria obrigar o presidente a agir de ofício naquele momento? Quando você fala que mostrou ele fotos, você fala das fotos que estão no Sim, inquérito, sim, mostrando sua situação Eu física. fui com uma pastinha com um boletim de ocorrência, com meu depoimento. Isso eu tinha. Isso era meu, documento particular meu. E eu mostrei a ele, olha. Porque é muito difícil a gente falar, a gente como mulher, falar por falar. Perfeito. Falar por falar. Ah, sim, sim. Você estava numa festa, né? Ah, é. Né? Então, naquele momento, eu tinha uma necessidade de provar que realmente eu sofri uma agressão, que realmente eu tinha sido estuprada, que realmente aquilo não era absolutamente normal, não era. E que eu não queria relativizar, nem normalizar aquele comportamento. Então, eu senti a necessidade e eu estava de frente para uma pessoa que eu confiava. E eu confiava e que eu tinha uma estima. Então, eu mostrei. Eu disse, olha, aconteceu isso. Olha, veja, aconteceu isso. Né? Eu não estou inventando. E eu quero saber onde eu posso, a quem recorrer nesse momento. Eu quero ajuda institucional. Então, acalentou. Naquele momento, eu fui acolhida. Né? Houve um acolhimento, né? Um pedido também de que eu não falasse mais nada para ninguém, para que isso não vazasse, para não me expor e nem expor a situação. Né? Eu concordei e fui leal. Fui leal à instituição e acreditei. Acreditei piamente que seria me dado um suporte. Um suporte que pegasse na minha mão, porque eu estava extremamente fragilizada. Eu estava extremamente fragilizada. Quando você fala, e eu acompanhei assisti por 2 vezes sua live ontem, quando você fala que não seguraram em minha mão, não me deram apoio, você está falando especificamente de quê? Da ordem.
A ordem não me deu nenhum apoio. A ordem pediu para que eu fizesse orçamentos, né? Existe uma caixa de assistência, né? A CAASE, que teoricamente teria que, né, dar um suporte financeiro também, além de acompanhar essa questão do vazamento. Era o mínimo que a OAB poderia fazer. Poxa, vazou. É uma advogada, nossa colega, conselheira. Vazou o depoimento, vazou o inquérito. Então, eu queria ajuda nesse sentido também. Além do sentido da CAASE, né? De chegar junto. E pediram para fazer orçamentos, pediram para fazer vários orçamentos, mesmo não tendo condições, assim, fisicamente de ir fazer esses orçamentos, mas eu fiz, protocolei o pedido e até hoje eu não obtive nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Conversei com uma membra da CDDM, né, que fez todo o acolhimento, fez o questionário, fez um relatório para juntar no processo administrativo. Esse processo administrativo, essa representação dentro, a partir da OAB, ela não anda se não tiver essa entrevista. Eu fiz essa entrevista, né? E eu pedi esse suporte. O suporte que eu falo é esse, não seguraram na minha mão. Pelo contrário, o que eu vi foi um movimento dentro do grupo e nas redes sociais de abafar. Naquela nota que fizeram, uma nota de esclarecimento, gente, quem sofre o abuso, lê aquilo ali, dói. Dói. Eu, como advogada, eu entendo que temos os princípios, né, de ampla defesa, de contraditório, que ele tem isso. Só que eu penso que a OAB poderia ter dado uma nota mais imparcial. Eu achei muito parcial. Entendeu? Eu acho que poderia reforçar o compromisso que a ordem tem de defesa das mulheres e proteção às mulheres. E que não foi isso, foi rebatido, eu falei. Eu questionei, que nota é essa, gente? Pelo amor de Deus. É uma nota que... mas a gente não pode dar um pronunciamento, emitir uma nota que condene. Mas eu praticamente também fui entregue assim, né? Na boca dos leões, na internet, com aquela nota. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a advogada Bruna Holanda, que vem desde o mês passado fazendo aí denúncias do crime que acusa ter sido vítima, crime de estupro cometido supostamente por um outro colega de profissão que também é advogado. Um condomínio pé na areia que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Estou falando do Meliá Residência, da Move Construtora. Você ainda usa parabólica antiga na sua casa, aquela grandona cheia de furinhos? Pois fique bem atento, porque ela vai parar de funcionar. E se você assiste com a tradicional e é beneficiário de algum programa social, você pode ter o kit da nova parabólica digital gratuito. Ele vem com antena digital, receptor e controle remoto. Você não paga nem a instalação e vai continuar assistindo a sua programação de graça. Para saber se você tem direito, ligue agora, 0800 729 2404. Você também pode acessar o site sigaantenado.com.br. Vou repetir o número para você não correr o risco de ficar sem sinal de TV, 0800 729 2404. Troca e resolve. Quer passar um final de semana ou um feriado diferente com amigos e família? Conheça o restaurante rural Chácara Fazenda em Frei Paulo. A culinária é variada, com pirão de galinha, carnes e peixes, mas mantendo um sabor do tempero da vovó, além de ampla área de para realização de eventos, reuniões e workshop. Servimos café da manhã no fogão de lenha, almoço, chás temáticos e coffee break. Chácara Fazenda está localizado no povoado Alagadiço, Frei Paulo, a 75 km de Aracaju. Funcionamos sexta, sábado, domingo e feriado. Mais informações, ligue 99813-6964. 99813-6964. Por que a decisão de entregar a carta de renúncia ontem? Primeiramente, porque eu senti que o conselho estava me ignorando os fatos, ignorando toda a minha situação. Que o objetivo maior nesse momento é proteger
proteger a gestão, proteger o presidente. E eu me sentia muito incomodada com a indiferença, né? Teve mensagens do tipo, gente, vida que segue dentro do grupo. Não podemos deixar que isso nos abale. Eu entendo que isso seja de forma coletiva. Ok, mas existia uma colega ali que estava precisando de socorro. Existia uma colega que estava com medo. Existia uma colega que estava com vergonha. Existia uma colega que estava com crises, que não estava bem fisicamente, que não está bem emocionalmente, né? E eu fui ignorada, simplesmente ignorada. Na sua visão, qual deveria ter sido a postura da OAB como um todo? A postura que eles sempre adotam com outros casos, a começar pela CDDM. Qualquer pessoa da sociedade que procura a CDDM é acolhida. Por que eu não fui acolhida? Por que não foi eu fui chamada? Por que não seguraram na minha mão? Por que não me disseram: "Olhe, nós temos esse programa aqui, vamos no Ministério Público, tem uma coordenadoria lá de defesa da mulher", né. Por quê? Por que vazou tudo isso e não me deram a mão? "Bruna, estamos com você". Por que não saiu uma nota falando sobre o vazamento da minha intimidade? Porque saiu. Vazou tudo, vazou o inquérito. Procede que as fotos do inquérito foram compartilhadas em redes sociais? Nas redes sociais, não. 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 Mas foi vazado. Foram vazadas, né. Por que a OAB não questionou o indeferimento da minha medida protetiva? Por que a OAB não questionou, a distribuição do processo de medida protetiva? Por que foi para a vara de violência doméstica? Por que não chegou junto comigo? Por que não foi ofertado, assim, uma membra da Comissão de Direito e Defesa da Mulher fazer esse acompanhamento comigo na delegacia? Por que esse silêncio? Por que tantas postagens em cima da nota que se referia ao meu caso? E a cereja do bolo foi a pesquisa. Que pesquisa é essa? Eu não consegui compreender ontem isso no vídeo. Então, está correndo uma pesquisa, né, questionando, pedindo para que advogados avaliem a atual gestão. E no final dessa pesquisa, coloca o meu caso. O que você acha das medidas que foram adotadas? Aí elenca as medidas: afastamento do conselheiro, o suposto apoio psicológico, o suposto apoio da CAASE. O que acha para avaliar? Bom, ruim, diferente? Que pesquisa é essa? Que vai ter uma reunião dia 22 para tratar sobre o meu assunto e não me comunicam? 22 agora de Dia março? 22 de março? É a reunião do Conselho da OAB. Não sei, nem sei do que se trata, porque eu não recebi. Agora eu tenho colegas que gravaram essa ligação. Eu tenho o número da empresa. É como se fosse uma pesquisa de imagem da gestão, é isso? Acho que sim. Não sei do que se trata, mas eu sei que é pedindo para avaliar a gestão. Nós sabemos que esse ano é um ano que vai ter eleições, né, trienais da OAB. Não sei se é para isso, uma pesquisa, né, para saber o termômetro né, avaliar a gestão. Não sei, eu não sei. Eu sei que essa pesquisa está correndo. Vários amigos e amigas minhas receberam essa ligação e, para mim, foi a gota d'água. A gota d'água. Sem falar no pronunciamento, né? Do dia 23 de fevereiro, que fala por mim. E assim, Esse pronunciamento seria aquela coletiva? Sim. E não me ligaram. Tipo, Bruna, olha, nós vamos nos pronunciar. O que você pensa sobre isso? Não. Tudo foi pensado apenas, única e exclusivamente, instituição. E Bruna não parecia que não existia. A sensação que eu tive, né? Quando perguntam, e a vítima? A vítima está bem.
a vítima está bem e está consciente do que está fazendo. Não, a vítima não está bem. Desde o dia 27 eu não estou bem. Desde o dia 27 de janeiro. Eu preciso de apoio. Eu estou tendo apoio psicológico, tudo agora. Então, Na sua opinião, a ordem deveria ter abraçado a sua causa, digamos que assumindo os relatos que você tomou e dando posição pública sobre isso? não, eu penso que ela poderia ser imparcial, mas ela foi parcial. Então você acha que ela tomou posição a favor Tomou. do, A, pa- a do partir do, denunciado? a partir do momento que me ignoram, já toma partido. Você acha que as relações pessoais dele com a Com gestão... certeza. Como é que você chega a esse grupo, Bruna? Através de Letícia. Letícia foi. Trabalhei com Ela foi a Letícia. ponto para que você pudesse aderir Sim, ao grupo eu fazia parte do escritório em 2021, né, que foi o ano que a gente. Foi um ano eleitoral. Eu estava trabalhando com Letícia, conheço Letícia há alguns anos, né? E eu fui convidada por ela para fazer, para para fazer compor, parte. para Qual a compor. sua função é de membro do conselho? Membro do conselho. Não Isso. tem nenhuma... Conselheira. Conselheira, perfeito. Eu não sou efetiva, eu sou suplente, conselheira suplente. E foi essa função que você renunciou ontem? Foi essa a função que eu renunciei ontem. Muito bem. Você está aqui acompanhada das suas advogadas, né? Doutora Sim, Kézia e a doutora Marina. doutora Marina. Vou só fazer duas perguntas a elas aqui. Em que pé anda o inquérito, doutora? Já chegou ao final? Em que fase nós estamos do inquérito? Então, o inquérito ainda não chegou ao final. Nós estivemos lá na semana retrasada para pegar algumas cópias de algumas provas que foram juntadas e tivemos a notícia da delegada de que estaria próximo de encerrar o inquérito, mas que talvez iria quesitar o laudo do IML. Então, na verdade, nós não sabemos se houve essa prática ou não, mas segundo ela, o inquérito já está próximo de ser encerrado. Já passou dos 30 dias? Já, Já foi, então foi pedir uma prorrogação. sim. Perfeito. Ela, pelo que a senhora sentiu, pode haver uma nova prorrogação ou está se encaminhando para a finalização mesmo? Eu acredito que não. O inquérito já tem provas robustas. Eu acho que as provas que já estão, que estão compondo o inquérito já são suficientes. Eu acredito que não há necessidade sequer de fazer novos quesitos ao laudo. No meu entendimento, o laudo está perfeito. Existem pessoas que dizem, o laudo é insuficiente. Não é. Tudo que consta lá no laudo, no meu entendimento, enquanto técnica, enquanto advogada, é suficiente. Estamos aqui no Jornal da Fã com essa entrevista exclusiva. Exclusiva. Bruna Holanda ao lado das suas advogadas. Bruna que desde o mês passado tem peregrinado à justiça em um inquérito onde ela acusa ter sido vítima de estupro cometido por um outro advogado. Exclusiva. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à ABNT e à Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, o que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção dos seus produtos, em parceria com profissionais capacitados do país. A Alto Padrão é uma das empresas do Nordeste que é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe bem representado. Leve a Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão. O nome já diz tudo. Telefone de contato? 999860986. 999860986. Bruna, eu acompanhei ontem, quando você falava na live, dos questionamentos que são feitos para a mulher quando ela denuncia ter sido vítima de estupro. Um deles, que acho que é o mais clássico que você deve ter ouvido ao longo desse tempo. Por que subiu? Porque eu subi. Porque eu confiava nele. Porque ele era meu amigo. Porque ele era meu colega advogado. Porque até então nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Nunca tivemos. Então eu confiei nele. Para mim fazia sentido o que ele tinha dito, que ia para outro evento. E por que não subir? Esperar ele tomar o banho e descer e ele me dar a carona. Né? Ele que me ofereceu essa carona. Né? E por que não? A gente
tem que andar desconfiada de todos os homens? A gente tem que andar armada, com spray de pimenta na bolsa? O que é para eu fazer? Eu jamais imaginaria, jamais imaginei passar pelo que eu passei com ele. Ele trabalhava comigo no conselho, trabalhamos juntos nas campanhas, nas 2 últimas campanhas eleitorais da OAB. E eu jamais advogado criminalista, eu também já encontrei com ele em diversas vezes nas audiências de custódia. Então eu não posso pegar carona com nenhum amigo? Então todos são iguais? Não entendo. Eu acho que o questionamento deveria ser outro. Por que que ele fez isso, né? Então eu subi porque eu confiava, porque eu tinha uma relação de amizade com ele, porque eu jamais imaginaria que isso viesse a acontecer. Enfim. Por que que você decidiu colocar o seu rosto para a sociedade, sua identidade? Por mais que as informações tenham sido vazadas, ela vinha sendo preservada. Você resolve fazer um desabafo público. Então, Apesar de que, com a foto publicada nas redes sociais, é, mas assim, para nós da imprensa, nós não tínhamos ainda sim, revelado. Por que que você sim. decide fazer esse desabafo? Veja bem, inicialmente, eu estava em choque, né, pós-traumático. Isso foi diagnosticado pelas 2 psicólogas que estão me assistindo, né. Então eu fiquei em choque, com muita vergonha, muito medo, né, e eu queria que isso tudo fosse muito protegido. A minha intenção era que isso tudo fosse muito bem protegido mesmo, e eu esperava que a justiça pudesse fazer isso, né. Segredo de justiça, um processo que estava tramitando, um inquérito policial sigiloso, né, porque é vergonhoso para a gente. Imagine eu, advogada, que vou para a DAGV como advogada, acompanhando uma cliente, e naquele momento eu sou a vítima. Então, na cabeça da gente, quando eu falo a gente, nós mulheres, são esses pensamentos que vêm à tona, né. E quando tudo estoura, eu recebi várias mensagens de pessoas que dizem, afirmam até hoje, não saber quem é a vítima, mas falaram comigo, prestando solidariedade, inclusive do conselho, mas que dentro do conselho silenciaram. Prefiro não emitir nenhuma manifestação. Então todo mundo sabia quem era. Todos sabiam que tinha sido Bruna, quem era a vítima e quem era o agressor. Todo mundo sabia. Eu recebi enxurradas de mensagens antes de estourar. Antes de estourar. Eu recebi uma enxurrada de mensagens de conselheiros, de mensagem no WhatsApp, no Instagram. Quando estoura, foi uma reviravolta na minha vida. Minha vida vira pelo avesso. Ter que administrar com tudo isso dentro de casa, com as minhas filhas, minha rotina, né? O medo, o medo, o medo de ser seguida, o medo de sofrer alguma coisa contra a minha própria vida. Isso passa pela cabeça de qualquer pessoa que passa por um trauma desse. Então, já que fui tão exposta, de maneira que saiu minha foto nos grupos, teve uma repercussão nacional, porque saiu no Direito News, saiu na Nação Jurídica, no Migalhas. Então, minha família do Rio de Janeiro ficou sabendo também, a nível Por nacional. essas matérias. Né, a nível nacional, apesar de não dizer o nome, vieram comentar, porque Aracaju é uma cidade pequena, então quando estoura alguma coisa, aqui, minha família sempre questiona, né, de saber, eles sabiam que eu era conselheira, minha família sabia que eu era conselheira, minha família do Rio sabia que eu era conselheira e advogada, né? Então, já questionaram. Então, eu disse, não, sou eu mesma. Então, e por que não dar voz? Por que não dar voz a um caso como esse? O que eu mais recebi foram relatos de outras mulheres que sofreram violências iguais às minhas, iguais às que eu sofri, violência doméstica, abuso sexual.
eu vi que é uma realidade que não é tão distante de mim. Eu tenho 2 filhas, uma de 3 e uma de 13 anos. E se acontecesse com elas? Poderia acontecer com qualquer uma de nós. Quem poderia imaginar que pegando uma carona com um amigo, um colega advogado, eu iria ser estuprada? Quantas eu já peguei carona com ele, já peguei carona com um colega meu de trabalho. Será que eu vou ser estuprada também? Será que eu vou sofrer assédio? Será que eu vou ser abusada? Doutora Késia, para a gente poder finalizar agradecendo já a atenção de vocês ao nosso trabalho, em que pé deveria estar a tramitação desta investigação, digamos assim, internamente na OAB? O que é que vocês, o que é que a senhora poderia detalhar para a gente? Foi ter uma comissão para analisar o caso, é isso? Sobre o processo disciplinar. Isso, processo disciplinar, perfeito. Então, esse processo, na verdade, ele já deveria ter tido um adiantamento, né? Pela gravidade do caso, eu acredito que ele já deveria estar bem adiantado. Mas não é o que está acontecendo. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Inclusive, eu vou aproveitar para falar também que, em relação, ontem eu recebi vários telefonemas de outras pessoas, de outras mídias, enfim, que me perguntaram sobre o indeferimento da medida protetiva. E, na verdade, não teria que ser uma medida protetiva. Então, assim, Bruna, vítima, está totalmente descoberta por um equívoco, eu quero acreditar que foi um equívoco, da autoridade policial que enviou esse boletim de ocorrência para uma vara de juizado especial de violência doméstica, onde a medida protetiva foi indeferida, e aí começou aquela celeuma. Pedimos, o advogado, né, do agressor fez um requerimento e disse que nós não poderíamos atuar naquele processo porque não havia ainda ação criminal, porque não poderíamos ser assistente de acusação. Em nenhum momento eu pedi para ser assistente de acusação naquele processo. Eu fiz aquilo que eu posso fazer enquanto advogada, que é me habilitar no processo e acompanhar o processo e fazer os requerimentos que eu acho devidos. O último requerimento que eu fiz foi para que uma medida cautelar de urgência fosse deferida, porque ela precisa. Mesmo porque ela é advogada, ela continua, né? Ela vai continuar, vai voltar a advogar, e ela continua simplesmente com muito medo do agressor. Eu que estou perto dela sei o que acontece quando ela tem crises de ansiedade por conta disso. Então, ela não voltou a atuar ainda, porque ela tem receio, medo de encontrar com ele nos fóruns, nas audiências de custódia, enfim. E simplesmente essa medida cautelar de urgência ela não foi deferida. Inclusive, eu não tenho acesso hoje ao processo porque ele está em sigilo absoluto. Então, eu não tenho acesso a esse processo. Mas nós já estamos buscando essa cautelar em outras instâncias para que ela possa ter a segurança dela e para que ela possa voltar à vida normal, né? Mas é isso. Infelizmente, as coisas não estão caminhando como deveriam. Doutora Késia, doutora Marina Martins, muito obrigado pela presença de Nós vocês que aqui. agradecemos mais uma vez, Narciso. Bruna, queria que você pudesse encerrar fazendo a sua mensagem final. Que mensagem você gostaria de dizer para a sociedade sergipana? Eu tenho um desejo que a minha vida volte ao normal o quanto antes, né? De conseguir trabalhar, de conseguir socializar, né? É um trauma que deixa marcas, e principalmente a marca do medo, né? Então eu desejo muito, assim, de coração, que tudo transcorra como deve transcorrer, tanto o processo administrativo quanto o processo na seara judicial, e que eu consiga tomar as rédeas da minha vida novamente. Até porque isso acarreta vários prejuízos para mim. E
eu quero fazer um clamor aqui para outras mulheres, né? Não se calem, não silenciem. O que eu mais recebi foi apoio ontem e mensagens de que, olha, você é corajosa, parabéns pela coragem. Eu não teria essa coragem. Mas eu estou fazendo isso não só por mim, mas por outras mulheres também, que foram silenciadas. E pelas minhas filhas. Então, mulheres que sofreram violência doméstica, qualquer tipo de violência, estupro, abuso, né? Não se calem. Não se calem, né? Infelizmente, a OAB tem um papel social, né? Tem uma função para com a sociedade e que nesse momento eu não fui privilegiada, né? Mas que depois desse ocorrido, tomem consciência e que volte a fazer o papel que sempre desempenharam, né? Principalmente no que diz respeito à proteção de vítimas, mulheres, de estupro, de violência sexual, violência doméstica. E nós somos uma geração que não se cala. Eu fui criada numa casa com 7 mulheres. Minha avó sempre foi muito ativa politicamente e dentro das funções dela. E era uma mulher que não se calava e que não baixava a guarda. Então, eu fui criada assim, né? A não baixar a cabeça. A gente recua um pouco, respira e depois volta mais forte e dá voz a outras mulheres. Você baixou o hospital essa semana. Como é que está a sua situação de saúde? Então eu sou mãe de 2, sou só. Trabalho, tenho que colocar dinheiro, botar dinheiro, comida dentro de casa. Então, e sem falar que eu tenho que administrar toda essa situação. Então, tem sido difícil administrar tudo. Então, às vezes, eu me sinto um pouco impotente, né? Eu ainda estou sofrendo o trauma em si. E eu tenho que ser mais... Eu me cobro, né? Eu me cobro muito de ficar bem, de peitar a situação, de tomar a frente de tudo, de resolver tudo e ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga. Eu me cobro e tem momentos que a gente não aguenta. O baque é grande. O baque é grande. Eu estou tendo crises de ansiedade, crises de pânico, né? Lugares fechados, assim, com muita gente, ambientes, shoppings, assim, eu evito, né? Tem alguns comentários que eu evito. Eu filtro muito, mas tem alguns que me atingem, né? De maneira que me faz paralisar um pouco, me faz sentir algumas coisas que eu não queria sentir, né? Mas que eu preciso controlar. Eu baixei ao hospital porque eu tive uma crise de pânico, de ansiedade. E que as minhas medicações já não estavam fazendo mais efeito ali naquele momento. E eu precisei ir para o hospital. Como eu fui para o hospital também no início, quando ocorreu, com outros sintomas também. Não foi a primeira vez que eu baixei ao hospital. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Espaço aberto. pelo espaço. Sempre que precisar, é só nos demandar. Obrigada a todos. Agradecer a todos pela audiência que estourou hoje verdadeiramente no YouTube. Obrigado pela confiança em nosso trabalho. À noite nós temos um encontro marcado no Play Fan F1 também aqui no YouTube com o nosso Play Fan F1 a partir das 19h30. Além de muita informação, você tem também uma entrevista diferenciada com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.